Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a terceira epístola de João e o comentarista das lições deste trimestre é o pastor Alex de Melo Cardoso. Ao longo de toda esta semana, nós estamos nos preparando para a lição de número 2, que tem por título O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. A leitura complementar para o estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no verso 11, que diz assim: Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. No devocional anterior, nós aprendemos que a palavra-chave no título da lição que será ministrada no próximo domingo é serviço. Nós estudamos que quando Diótrefes desejava ter a primazia da igreja, ele estava colocando sobre si os holofotes. Ele acreditava que ele possuía tudo que era necessário para a edificação da igreja. Nós chamamos de síndrome de Diótrefes ou até mesmo diotricismo. Vimos que o individualismo na igreja é uma erva daninha que impede o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Nós analisamos que no texto de referência, o apóstolo Paulo vai reivindicar a igreja em Filipos, a unidade da igreja. Vimos que é necessário para a edificação da igreja que cada crente, com os seus dons e talentos, sirvam o corpo de Cristo para que ele seja edificado. O pastor Alex de Melo Cardoso, no seu livro em que comenta a terceira epístola de João, ele cita um exemplo formidável. No nosso sistema solar, quando nós ocupamos uma posição terrestre em que impede contemplarmos a luz do sol, durante a noite, nós conseguimos contemplar muitas estrelas no céu. O cientista coloca a quantidade de estrelas na casa dos bilhões. Há muito mais estrelas no céu do que aquelas que nós conseguimos contemplar. É interessante que durante o nascer do sol, quando nós contemplamos a luz solar, essas estrelas ainda estão lá, mas nós não conseguimos observar, porque elas são ofuscadas pela luz do sol. Assim, na ausência do sol, há muitas estrelas que brilham, mas quando o sol aparece, ele é o único que rouba a cena para demonstrar a sua formidável majestade. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 12, nós nos deparamos com uma declaração de Jesus acerca de si mesmo. Pois Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós analisarmos esse texto bíblico em conformidade com o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 14, no Sermão da Montanha, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Não é difícil de nós compreendermos que, assim como o sol é a única estrela que possui luz própria, assim também Jesus Cristo é a fonte de toda a luz. E nós, seus discípulos, precisamos fazer com que a luz de Cristo ilumine todos aqueles que se encontram em trevas. Queridos, a luz que precisa brilhar em nossas igrejas e em nossas vidas é a luz de Jesus Cristo. Dessa maneira, é como diz Tomás de Aquino, é preferível iluminar do que brilhar, porque quando nós brilhamos, mostramos a nós mesmos,
mas quando nós iluminamos, nós possibilitamos que outras pessoas também apareçam. Queridos, a luz de Cristo precisa refletir em nós para que quem anda em treva seja iluminado. Dessa forma, nós aprendemos que o maior exemplo de serviço foi dado pelo próprio Cristo, que, para servir ao mundo, se entregou à morte de cruz, para que nós tivéssemos a salvação. Se o nosso Mestre serviu, nós, seus discípulos, precisamos servir também. O significado de serviço é ser útil, é prestar auxílio, é possibilitar que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Cristo. Nós vemos que foi dessa maneira que Gaio procedeu, pois esse foi o testemunho que chegou até o apóstolo João. Na terceira epístola de João, no capítulo 5, diz assim: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que é o texto áureo da lição do próximo domingo. Nós vemos que Gaio era fiel em servir, não somente a Deus e à igreja, mas a todas as pessoas, porque um verdadeiro discípulo de Cristo foi chamado para servir. Perceba, queridos, que não basta simplesmente ensinar a palavra na igreja ou mencionar versículos bíblicos. Nós precisamos, com o nosso testemunho de vida, mostrar a luz de Cristo àqueles que estão em trevas. E assim nós fazemos quando humildemente servimos as pessoas. É nesse sentido que a leitura complementar do estudo de hoje nos traz o ensinamento. A partir do versículo 1 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Assim nós vemos que Jesus repreendia os escribas e os fariseus. Eles, na responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, assim o faziam, mas não cumpriam aquilo que ensinavam. Eles, na verdade, tudo que faziam, queriam ter a primazia. Faziam para aparecer. Jogava sobre si, assim como Diótrefes, o holoforte da soberba. Então perceba, queridos, que no verso 5 diz que eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios. Filactérios era a maneira com a qual eles transportavam a palavra de Deus, que eram os pergaminhos, né? Seria equivalente ao cristão que faz questão de andar com a sua Bíblia debaixo do braço, para que todos vejam e contemplem que ele é um homem de Deus, quando na verdade ele não medita e pratica as santas escrituras contidas na sua Bíblia. Eles ainda alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Eles queriam ter a primazia. É a síndrome de Diótrefes. A partir do verso 8,
o Jesus Cristo vai começar a ensinar aos seus discípulos que no reino de Deus não é assim. Quer pregue, quer ensine, quer zele pela casa do Senhor, fazendo a limpeza do templo ou cantando durante os cultos. Todos nós somos irmãos. Há um único mestre que é o Senhor Jesus. A ele compete a primazia da igreja. É nesse sentido que o verso de número 11 vai dizer: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Queridos, o ensinamento de Jesus Cristo é no sentido de nos instruir que todo dom, todo benefício que nos é concedido na condição de igreja é com um único e exclusivo propósito de servir ao corpo de Cristo e servir as pessoas para que a luz de Cristo venha tirar essas pessoas das trevas. Dessa maneira, aquele que se humilha diante da presença de Deus dá lugar para que a graça de Deus nos invada e o nome dele passe a ser exaltado. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais lugar nós damos para que Deus venha manifestar a sua graça e a sua glória através das nossas vidas. Querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, que esta palavra fortaleça ainda mais a sua fé em Cristo Jesus. O desejo do meu coração é que você tenha uma terça-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais uma rápida meditação nas Santas Escrituras, orientado pela leitura complementar. Lembre-se, nós devemos seguir o exemplo e o testemunho de Gaio, que fielmente servia a Deus, a igreja e todas as pessoas, e nos livrar do diotricismo, que é uma erva daninha que tem tentado invadir as nossas igrejas. Queridos, que Deus te abençoe.